Abrir a Bíblia, irmãos, no livro de João, no Evangelho de João. Nós vamos ler o capítulo 1, versos 12 e 13. João, capítulo 1, versos 12 e 13. Texto bem conhecido, né? Bom, todos encontraram aí? Diz assim o texto: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Senhor, nós acabamos, ó Pai, de ler Tua palavra, meu Deus queridos, e somos carentes da compreensão dela. Pedimos a Deus que o Teu Espírito Santo nos convença, nos ensine hoje, Deus, nos ajude hoje a compreender a profundidade desse texto bíblico. Fala conosco, Deus, através desse estudo, meu Deus, e que a gente possa, de fato, sair daqui um pouco melhor do que a gente entrou. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos dando sequência aí no estudo, né? E hoje a gente chegou num trem bacana demais. É muito bonito essas aulas, é muito bacana essas aulas. E hoje, quando eu ouvi essa música Quebrantado aí, veio à minha mente, né, essa questão desse estudo. Filhos legítimos, não mais bastardos. Irmãos, isso é algo tremendo, é bonito demais, é maravilhoso demais pensar nisso. Como nós, né, como eu costumo dizer aí, tranqueira, que somos, ou que fomos um dia, né, que hoje a gente é tranqueira, mas a gente tem valor. Temos em nós o Espírito Santo. Como é que a gente pode, né, como é que Deus pôde, por amor, né, nos tirar da condição de inimigos e nos tornar filhos dele. É isso que a gente vai ver hoje nesse estudo. E essa doutrina é uma das joias preciosas da nossa igreja, da Bíblia no geral. Porque a justificação nos declara justos. Uma vez Jesus pagou o nosso preço, pagou o pecado, mas a adoção nos torna filhos de Deus. E é um trem maravilhoso de pensar que hoje nós podemos chamar Deus de paz, de Pai, né? Com confiança, com convicção que Ele de fato é o nosso Pai. Não porque a gente merece, não porque, né, a gente vale alguma coisa, mas porque Ele mesmo resolveu assim. Nós somos hoje co-herdeiros com Cristo. Essa verdade não só transforma a nossa identidade, não só muda quem nós somos, mas também muda o fato como a gente se relaciona com Deus. Bom dia, Ana. Isso é maravilhoso. Vamos lá então. De escravos a filho. A realidade da adoção. Como a gente viu aqui, João, ele afirma que todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saberem que creem no seu nome, os quais não nasceram nem da vontade da carne, nem do sangue, nem do homem, mas de Deus. Irmãos, a filiação que nós recebemos é algo sobrenatural. E vem do alto, graças a Deus por isso, né? Essa filiação não é baseada no que eu e você podemos fazer, ou nem mesmo naquilo que nós podemos responder. Porque Deus nos escolheu muito antes de qualquer outra coisa. Não é por nossos méritos, não é pelo nosso esforço, não é por tudo que a gente ainda vai se tornar, mas é por um ato de amor. Um amor maravilhoso, um amor que está acima de tudo que a gente consegue entender, está acima de tudo que a gente consegue compreender, ou talvez até mesmo explicar. Como explicar um amor tão grande, né? Porque a filiação é isso, a gente é adotado. Era alguém que odiava a pessoa de Deus, que militava contra Deus, que lutava, que guerreava contra Deus. Deus vai lá, perdoa esse camarada, o cara que lutava contra ele, que degladiava contra ele, perdoa ele, né? Não tem mais culpa nele, salva a vida desse cara e ainda adota ele.
E adoção aqui é no sentido bem amplo mesmo, bem real mesmo, porque naquele tempo, o pastor falou do pater potestas aqui, né? Quando alguém resolvia adotar outra pessoa, até o filho, né, do romano, quando nascia, ele tinha um filho lá, e esse menino nascia, ele ia lá e olhava o bebê. Ele podia rejeitar aquele bebê ali, no ato do nascimento. Mas quando ele aceitava aquele menino como filho, ele estava adotando aquele menino, ele passava a ter todos os direitos de filho, e inclusive aquele que não era de sangue, né? E uma vez adotado, ele não podia mais voltar atrás. Não tinha como mais voltar atrás. Essa era a lei romana daquele tempo. Adotou, era para sempre, era para o resto da vida, e esse menino passava a ter, então, ou essa pessoa passava a ter todos os direitos. É essa linguagem que Paulo está dizendo aqui. Nós, bastardos, que fomos um dia, fomos adotados por Deus, e aqui acabou. Uma vez adotados, não tem volta mais, né? Deus não volta atrás naquilo que ele faz, não volta atrás naquilo que ele ordena, nem naquilo que ele pratica. Isso é demais para nós. A adoção, portanto, é um milagre. É um milagre maravilhoso, né, que nos integra à família de Deus. E é por isso que a gente se trata como irmãos. Não sou consanguíneo do Paulo, não sou consanguíneo da Renata, mas os chamamos de irmãos, porque em Cristo, né, nós fomos feitos filhos de Deus. Trata como irmão. É importante, a gente fala muitas vezes, escreve, manda mensagem, irmão, vira algo corriqueiro, né? Mas de vez em quando é bom a gente parar e pensar nisso. Por que nós somos irmãos? O que nos faz, o que nos torna irmãos? E agir isso com verdade, não é só da boca para fora, não é só uma palavra, não é só um cumprimento, porque muitas vezes irmão virou só um jeito de cumprimentar o outro que é crente. E a gente vive como se de fato ele nem existisse. A gente vê ele na igreja, domingo, oi irmão. Mas depois, como é que faz, né? Eu sou mestre nisso, gente. Eu sou péssimo na questão de mandar mensagem, não sou bom nesse trem, de ficar aproximando das pessoas, de estar ali. Né? Eu tenho essa dificuldade. Até falei com a Roseli agora ali, a gente comentando com uma pessoa ali, que iríamos visitá-la, e o outro irmão, rapaz, isso corta o coração da gente, a gente precisa estar apercebido disso. O irmão virou para mim e falou assim, mas você pode também pegar, eu falei com o outro, né, vou comprar um pão de queijo, nós vamos lá tomar um café. O irmão falou, mas você pode tomar um café comigo lá em casa também. Isso é bacana, saber que as pessoas querem a nossa presença, mas a gente precisa estar ligado nisso, né? Focado nisso, saber que, poxa, é importante essa ideia de comunhão. E não é só aqui no culto, não é só aqui na igreja. E o valor que tem, irmão, vocês não têm noção. Eu fico muito constrangido quando sou convidado, eu faço o esforço de verdade para onde quer que vá, deixo de fazer, desmarco compromissos, porque me constrange, de fato, saber que pessoas, né, irmãos em Cristo, querem a presença da gente. Que eu sou um cara, eu me acho muito difícil de conviver. Então, quando as pessoas abrem o coração, eu fico muito comovido com isso e faço um esforço de verdade para estar perto. A adoção é um ato de amor soberano, né? E a adoção, irmãos, não é que depois que Cristo veio que Deus resolveu nos adotar. Foi antes da fundação do mundo. Antes que tudo fosse criado, antes que tudo fosse feito, né? Olha o que diz Efésios capítulo 1, no versículo 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Foi antes que tudo acontecesse. Nós fomos predestinados para sermos irmãos. Irmãos em Cristo, irmãos de Cristo e irmãos em Cristo. É um ato soberano de Deus, que assim como a eleição, escolheu nos adotar. Ele escolheu os que seriam filhos dele, né? E isso não foi porque a gente ia ser bonitinho ou a gente era melhor do que ninguém. Simplesmente um ato de amor. É eterno e atemporal, né? Muito, muito acima do que a gente consegue entender. Nós sabemos que o mérito nosso, o que a gente merece de verdade, é a morte, é condenação eterna. Mas Deus, pelo seu muito amor, né, segundo aí a sua própria vontade, resolveu, antes da fundação do mundo, nos adotar. É um ato tão profundo que a gente consegue até falar, mas não compreende 100%, né? Mas
nem consegue explicar 100%, mas a gente sabe que é um ato de amor e que deve constranger a gente com muita frequência, parar e pensar nisso, né? A gente ter Jesus como nosso irmão mais velho, né? E como exemplo também, né? Ele como irmão mais velho nos guia por um caminho que ele mesmo é esse caminho. A gente precisa ter essa noção, o valor que isso tem. Como é que isso se deu, né? Como é que essa adoção aconteceu? Foi um preço muito caro. Foi muito caro. Pagou para a gente estar aqui hoje, para ter essa certeza, né? Isso é um presente, isso é graça, isso não é mérito. A adoção não só é uma mudança de status, né? Ela também muda a nossa identidade. Olha o que diz Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Ó. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Mudou aqui o status. Antes, né, nós éramos escravos da lei, do pecado e da morte. Não tínhamos esperança, né? Nenhuma esperança. E por meio de Cristo, a gente foi resgatado e agora nós temos um novo status de escravos do pecado, de escravos da lei, né, de pessoas condenadas de fato à morte. Agora nós somos filhos de Deus. É uma mudança radical isso. É uma mudança muito, muito grande. É muito forte o que acontece. Para olhar a sua vida antes da conversão aí. Se você consegue, né, achar aí um momento que aconteceu a conversão na sua vida, porque tem coisas que são gradativas, né, e a gente não consegue nem mensurar quando foi. Mas tem pessoas que o impacto é tão grande que a gente sabe, foi dia tal que aconteceu comigo esse ato de conversão. Para olhar para você antes daquilo ali e depois. Para ver como é que é radical essa mudança, como é que é pesado, como é que é forte essa mudança, essa adoção. O que isso faz com a gente, como é que é tão profundo isso, aonde isso vai. Né? E eu costumo olhar com frequência para quem eu era e olhar para o que Deus fez comigo, para a condição que eu tenho hoje. E isso mexe bastante comigo, de olhar e ver. Mesmo lá fora, no mundo, fazendo as tranqueiradas que a gente fazia, com o prazer que a gente sentia, com a alegria que a gente tinha, é possível perceber a mão de Deus guiando a nossa vida o tempo todo, cada passo, cada decisão, né, que a gente acha que foi soberana, que foi nós que tomamos, fui eu que fiz e tal. Você vê Deus conduzindo a história da gente até aquele momento X ali. Se antes de converter Ele nos guiou até ali, e depois então? É muito mais claro agora, muito mais evidente agora perceber a mão de Deus na nossa vida do que antes. Mas é maravilhoso pensar. Eu olho, até o pastor Leandro já esteve lá, de onde eu vim, onde eu nasci, onde fui criado, né? A Roseli conhece. Eu olho o que eu passei na vida, as dificuldades, as coisas, as escolhas que foi tomando, né? Até chegar aqui. E, rapaz, é impressionante a gente perceber de quantos livramentos Deus nos deu, quanta cilada Deus nos tirou, de quantos caminhos Deus evitou que a gente seguisse, né? Para chegar a estar onde a gente está hoje. E hoje, né, como Ele continua nos guiando, nos direcionando através do Espírito Santo, através da sua palavra. É muito bonito isso, é muito forte, é um trem muito poderoso, vamos dizer assim. Eu olho para a minha vida e vejo de fato o poder de Deus dispensado em meu favor, porque foi um trem maravilhoso. É bonito demais de ver. Lá em casa foi algo fenomenal também, que não foi, né, só eu que fui alcançado. Minha família toda hoje está aqui servindo ao Senhor, né, porque Deus quis assim, mas foi bonito demais de ver acontecendo isso na minha casa. Eu, minha esposa, meus filhos ainda, fiotinho ainda, né, Paulo? Pequenininho ainda, não sabia nem ler, mas estava lá e é muito bom, é maravilhoso pensar e ver, cara, o poder de Deus, o quão poderoso Deus é, o que Ele pode fazer na vida de um ser humano. A adoção, né, não é apenas uma mudança de status legal, mas ela também transforma, é uma mudança de identidade.
agora nós temos uma identidade nova. Nós somos filhos de Deus. Né? E como uma pessoa é adotada, alguém é adotado, ele passa a viver de acordo com o que aquela família rege, com o que os pais o ensinam. Né? Não é assim, o menino foi adotado, a pessoa foi adotada, está na casa ali. Nós temos um caso lá no nosso prédio, né, de um rapazinho, já está grande, agora está com quase 11 anos, foi adotado. E a gente vê que ele foi educado por aquelas pessoas e ele passa a viver de acordo com aquilo que foi ensinado. E assim deve ser a nossa vida. Da agora para frente, uma vez adotado, a gente deve passar a viver como filhos de Deus. Né? A mudança de status, de escravo, de algo impuro, de algo que não tinha valor, né? De alguém que caminhava a passos largos para a morte eterna, inclusive. Agora, filhos de Deus, com Cristo Jesus. E isso deve mudar, trazer mudança para a nossa vida, nosso jeito de viver. A gente deve agora passar a refletir, né, tudo aquilo que a gente aprendeu. Não é assim que os filhos fazem, a gente ensina os meninos e eles vão vivendo isso dia a dia. Deve ser assim conosco também. Nossa identidade tem que sofrer uma mudança. Né? Alguma coisa tem que mudar. Gradativo, muitas vezes não é instantâneo, né? Mas é uma mudança que acontece dia após dia, dia após dia, dia após dia. Até que Deus diz que até o dia de Cristo, Ele vai completar a obra dele em nós. Ele vai, né? Porque Ele não mente. Filhos, então, legítimos vivem com intimidade com o Pai. Uma vez que a gente foi resgatado, uma vez que a gente passou dessa situação, a gente passa agora a viver uma nova vida e a gente precisa buscar intimidade com esse Pai. Precisa estar perto, entender o que esse Pai quer de nós, tentar responder a esse Pai, né? Olha o que diz o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. A gente vivia, né, aterrorizado. Eu acho que é o maior medo de todo mundo aí fora, daqueles que buscam, né, na religião, que buscam uma vida religiosa. E a gente vê o maior medo dessas pessoas nesse momento da morte. Todos temem a morte. Para onde eu vou depois que eu morrer? E alguns vivem confiando que a obra deles vai levar eles para um lugar melhor. Um dia desse, conversando com um rapaz onde eu estou trabalhando lá, dizer que canonizaram um adolescente ou um jovem, não sei aí, recentemente. É o primeiro santo digital. Falou assim, a linguagem dele foi essa. Ele conversando comigo lá e falou disso. Eu falei, ô Deivinho, mas isso não é meio loucura, não? Você para pensar para você ver. O cara está lá e de repente morreu, e aí alguém diz que ele fez alguma coisa, eles vão lá e canonizam, fazem ele virar santo e tal. Você não acha isso errado, não? Aí ele me chama pelo apelido, né? Falou, mas eu vou contra o Papa? Eu falei, rapaz, mas o Papa é homem igual você mesmo, comedor de feijão igual você mesmo. Contra o Papa não tem problema se levantar. O problema é ir contra o que Cristo diz, né? Mas eu vou para o céu, Badá. Eu sou um cara bom, não sou mal, não faço mal para ninguém. Tá, eu vivo direitinho. Mas não é isso que garante salvação, né? Então como é que faz para ir para o céu? Eu falei, rapaz, tem que ter fé que Jesus é o Filho de Deus. Viver com essa certeza, viver, né, de acordo com aquilo que Ele ensina. É esse o caminho. A gente vê que as pessoas estão buscando esse lugar melhor, estão buscando chegar no destino final, né, com segurança, mas busca em méritos, em obras, naquilo que eles podem fazer, naquilo que podem buscar. E aí vive com esse medo, porque um dia nós também tememos isso. Um dia nós tememos a justiça de Deus. Esse momento do julgamento. Um dia nós tememos isso. Um dia a gente teve medo disso. Hoje não. Hoje a gente sabe que vai ter um julgamento, que vamos ser julgados, vai estar lá nossas obras, vai ter um peso sim, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não seremos condenados. Vai haver um julgamento, mas a maioria aí vive com esse medo de julgar. A gente agora já não vive mais com medo, como diz o texto aqui, né? A gente não vive mais atemorizado, recebemos o Espírito de Deus,
né? E tem uma expressão aqui que fala, que nos permite que fala, né? Que pelo qual clamamos Abba Pai. Esse Abba aqui é algo muito, muito legal de pensar, porque reflete intimidade. É como um filho nos dias de hoje, no meio das pessoas, no meio da galera na rua, a gente fala pai e mãe, né? Mas quando você está na presença do pai ou na presença da mãe, é papai, é mamãe, é paizinho. É essa ideia de chamar Deus com essa intimidade, paizinho querido, ou meu papai, é por aí. Essa palavra Abba Pai quer dizer isso. Então nós temos esse direito hoje de ter essa intimidade com Deus, de estar próximo de Deus. Não é igual a galera anda fazendo aí, que eu critico muito isso. O pessoal anda aí chamando Deus de você, os músicos, essa confusão toda. Usando isso, no meu ponto de vista, tá? Não estou falando que eu estou certo, não. mas me incomoda um pouco essa questão. Não é bem assim, mas diante de Deus, quando nós estamos com Deus, perto de Deus, a gente tem esse direito. Pensa num trem maravilhoso. Poxa, ele é Deus. Ele é soberano, nos criou, nos viu lá, substância ainda informe, né? Nos gerou no ventre da nossa mãe, sabe quantos fios de cabelo eu não tenho mais, contou todos os meus dias, me orienta, guia-me todo dia, e sabe quem eu sou, quem eu fui, os pecados que a gente ainda comete, os erros que ainda comete, que a gente ofende a santidade de Deus quando cometemos um erro, quando pecamos, e ainda assim Ele permite a gente chamar Ele de papai. Pensa no trem. Gostou demais poder saber disso, que Deus está ali e é perto da gente, Ele está próximo o tempo todo. A gente aqui pegando, vai encaminhando para outros lados, né? Então tem esse... Eu acredito que com o passar do tempo essas coisas vão mudando, né? Porque o Espírito Santo age em nós. Eu tive experiências ruins, drásticas, dramáticas com meu pai. O pastor Rony também tem uma história difícil com isso, né? Mas a gente vê que quando a gente vai se aproximando mais de Deus, a gente o Espírito Santo vai trazendo, vai moldando isso, né? A falta que meu pai fez, né, muitas vezes, eu, graças a Deus, hoje consigo não repetir o padrão, né? Quebrou isso. Eu, graças a Deus, Pois é. Ah, tem demais, tem demais. Quem está lá fora, porque os pais, né, de muitos aí são carrascos, ou nem pais são, né? A pessoa tem muito mais experiência com a mãe que ficou, que cuidou, que criou, os pais abandonam, aquela coisa toda. Tem essa dificuldade, sim. Mas o que a gente apresenta para eles, né, primeiro, é Cristo como um irmão, né? Jesus como esse irmão traz para perto do Pai. Mas é algo real, né? Mas o Espírito Santo, uma vez que vai entrando na vida da pessoa, vai trazendo, fazendo isso acontecer. Paternidade divina, nossa, a gente fica tão mais fácil de viver, de aceitar, inclusive, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui, que Deus faz conosco, né? Então, essa intimidade com Deus deve trazer alegria para o nosso coração, tirar o temor de nos aproximar dele, porque Deus, é santo, poderoso, Deus é justo, Deus é fogo consumidor, como a Bíblia diz, mas Ele é Pai da gente. Então a gente não precisa ter medo desse Pai. Não precisa temer. A gente precisa procurar ter alegria nesse relacionamento. Estar perto de Deus o suficiente para poder chamar Ele de papai. Mas aí você pode se perguntar, né? Como é que eu sei, então, que eu sou filho de Deus? Como é que eu tenho essa certeza? Como é que eu caminho com isso? Como é que eu faço isso? Poxa, porque tem hora que eu não sinto que é bem assim. Mas aí o texto bíblico também nos adianta, nos ajuda. Romanos capítulo 8, verso 16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Tem uma certeza aqui dentro, uma certeza interior, que, rapaz, é difícil de explicar, mas é uma certeza que a gente tem. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos resgatados ali. Hoje a gente carrega essa certeza em nós, porque o Espírito Santo está sempre ali nos convencendo que nós somos filhos de Deus. Porque há acusação, irmãos. O diabo quer dizer acusador. Tem a acusação dele, que está sempre apontando o dedo.
está sempre aí, né? Cutucando, mostrando que você não vale nada, você não presta. Como é que alguém como você pode ser filho de Deus? Principalmente quando a gente erra, né? A gente dá umas escorregadas aí e costuma ter sempre esse apontamento, sempre essa dúvida, costuma aparecer aí essa dúvida em nós. Mas como é que eu sei? O Espírito testifica. Porque no momento que vem essas dúvidas, pelo menos comigo, isso acontecia com um pouco mais de frequência, agora não tanto assim, mas quando eu duvidava disso, tem sempre alguma coisa aqui que traz a lembrança, texto, uma pregação, alguma coisa que, sabe, tem uma certeza aqui dentro que Deus não me abandonou, que Deus é comigo, que eu estou com Ele e que eu não preciso duvidar disso. Né? Não é só um sentimento, é uma certeza, uma certeza, é aquilo que Hebreus fala a respeito da fé, né? Não, é o que a Bíblia diz, né? Não é um pensamento seu só, né? A Bíblia nos ensina isso. E isso é que, de fato, a gente vai falar um pouquinho para frente aqui, né? Então, a gente não é incomum, irmãos. A nossa fé também requer razão. Não é incomum nós, como seres racionais, de vez em quando, dar uma duvidada aí. Pode ser. O que não é comum é essa dúvida permanecer, tirar a paz da gente e fazer a gente sentir como se não fôssemos, de fato, filhos de Deus. Nós fomos adotados por Deus. Temos uma herança muito maior, algo muito melhor nos esperando. Né? Então, o Espírito nos lembra dessa nossa identidade, quando essa dúvida surge, né? E essa segurança é essencial para nós. Porque imagina só como é que você vai viver aí, um dia achando que é filho de Deus, outro dia achando que não é, hoje eu sou, amanhã eu não sou. A segurança dessa certeza de saber que uma vez adotado, acabou. Deus não abre mão, Deus não tem lata de lixo, não. Ele te escolheu, foi antes da fundação do mundo, Ele te predestinou para isso, Ele te chamou para isso, e a vontade dEle é soberana, Ele te escolheu e pode ter essa certeza, isso faz a gente caminhar com leveza, com mais tranquilidade diante das dificuldades aí. Saber que somos filhos de Deus, né, liberta do medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo, né? E a gente passa também a viver com um propósito. Se somos filhos de Deus, a gente tem um propósito de vida, né? E uma esperança, irmãos, uma esperança que é maior do que tudo. Como filhos, somos herdeiros. Herdamos a glória da vida eterna e a comunhão com Deus. Romanos 8,17 é o que diz. Se filhos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A gente passa muitas vezes aí pensando em coisas terrenas, né? Riquezas e tantas outras coisas. Você pega aí o cara mais rico do mundo, eu não sei se é o Musk, não sei se é o Putin, não sei quem é. Mas a Bíblia diz que esse cara sem Deus, ele é um pobre, um miserável. Um homem miserável, porque tudo que ele tem, uma hora vai acabar. Pode não acabar, né? Ele vai acabar. Tudo vai ficar para trás. Tudo vai se perder. Toda a riqueza, toda a glória, toda a pompa, todo o renome, né? O Elon Musk, o Tesla, não sei o quê, tudo que o foguete que dá ré, essas tranqueiras, tudo aí, tudo vai passar. Tudo isso vai passar. Não tem jeito. O homem mais rico do mundo, mais poderoso do planeta, não sei quem é, se existe alguém, né, aí, que pode ser chamado assim, talvez o presidente lá americano, não sei, mas esse cara também não vale nada. Tudo que ele tem, tudo que ele representa aí, diante de Deus, diante daquilo que nós esperamos, diante da herança que nos está guardada, rapaz, não tem valor nenhum, não. O que aguarda a gente, a herança que a gente tem, é algo que a gente ainda não viu, não conhece, mas é incorruptível. Não vai acabar, não vai passar. Né? Aquilo que Cristo está guardando para nós, não vai ter fim. Não é hoje tem, amanhã não tem. Não é que eu posso perder, que eu posso... Não, a morte já não vai mais existir, não vai ter mais sentido nenhum. Tudo isso que dá valor agora, tudo isso pelo qual os homens se matam, pessoas se matam, e fica essa luta de poder aí, um tira a vida do outro, infelizmente acontece. É por causa dessas guerras, tudo isso vai passar. Estou dizendo que a gente não precisa viver uma vida buscando mais conforto, buscando, né, uma qualidade de vida melhor. Eu, inclusive, acredito que isso glorifica também o nome de Deus. Um cristão bem-sucedido, acho que isso dá glória ao nome do Senhor, que mostra que Deus é Jeová Jiré de fato, é Deus provedor, mas isso não deve ser a nossa busca primeira, imediata. Não devemos buscar isso, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu acredito que um homem bem-sucedido, uma mulher de Deus bem-sucedida, uma família bem criada, isso glorifica, sim, o nome de Deus. É claro que o mundo
né, ver alguém bem-sucedido e saber que essa pessoa é cristã, que dá testemunho de uma vida cristã, isso é maravilhoso de ver, mas não deve ser a nossa busca primeira, né? Não deve ser, deveria se agarrar com firmeza. A gente deve buscar de fato aquilo que vem do alto, aquela herança incorruptível, imarcessível, né, que a gente não tem acesso ainda, mas que é uma certeza que a gente tem. Vai estar lá. É um corpo novo, glorificado, não vai ter mais gordurinha, não vai ter mais esses trem aí, triglicerídeo, colesterol, esse negócio vai acabar tudo. Graças a Deus, a gente vai um trem bom demais que nos aguarda. A gente precisa buscar essas coisas, né? Não é buscar primeiro as coisas que vêm do alto, correr atrás daquilo que é eterno, né? Então a gente precisa buscar isso. A filiação divina, irmãos, também não é somente feita de privilégios, né? Nós temos o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. Tem essa história que nos tirou, né, do lamaçal do pecado, transformou nossa vida, trouxe a gente para um lugar melhor, transformou nossa história, né? E nos faz filhos de Deus, nos garante essa herança maravilhosa que a gente não consegue nem... Paulo teve lá, viu com os próprios olhos e não soube descrever. Faltou palavras, não conseguiu descrever o que ele viu de tão maravilhoso que ela. Mas não é só privilégio. Filhos não têm só privilégio. Tem, Paulo? Tem dever também. Pesa sobre nós, temos uma responsabilidade. A principal delas, né, é nos tornar parecidos com o nosso irmão mais velho. É buscar ser parecido com Jesus, é buscar ter Jesus, é parecer com Jesus, dar exemplo aí fora, que o mundo vê que tem algo diferente em nós. Mas como o nosso irmão disse ali, ele citou Hebreus, e Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz assim: pois o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo a quem recebe. Temos responsabilidades, temos um jeito de viver, somos filhos de Deus, mas Deus é pai. E um pai não pode deixar um filho viver de qualquer forma. Não pode deixar um filho aí vivendo seu próprio prazer, vivendo... Ou um dia desse aí nós recebemos eu recebi, né, um WhatsApp lá do curso, falando que o Breno não tinha ido no curso os 2 dias. O menino está aqui, não assinou a lista de presença e tal. Falei, uai, isso tem que estar errado. Conversei com a menina lá, falei, terça-feira ele perdeu um evento que tinha lá, mas que na quarta-feira ele foi. E aí eu falei com ela, tá um trem errado aí. Aí mandei para a Roseli, né, falar lá que o Breno não foi. A mulher ficou desesperada em casa lá, quase que arranca os cabelos da cabeça. Já estava pensando em pegar o menininho e torcer o pescoço dele. Onde é que você estava? Já estava com 1 milhão de coisas na cabeça, porque a preocupação do pai é essa. A gente quer que o filho siga o caminho que a gente traçou para ele. Se o certo é esse, o correto é esse, faz assim e pronto. E da mesma forma é Deus com a gente. A gente tem um manual aí de conduta. A gente tem um manual de como deve caminhar, de como deve viver. E quando a gente desvia dele, ele vai lá e dá uns puxãozinhos. Né? Mas isso é prova de amor. Isso não é porque Deus é mau, porque Deus é um Deus ruim. Não. Ele só corrige aquele que ele ama. Se você se vê como alvo da correção de Deus, se você vê como alvo de uma disciplina de Deus, isso é prova do amor dele por você. Porque aquele que ele não ama, está para lá. Aquele que não é dele, está largado para lá. Ele deixa viver na terra, focado na eternidade. Para mim é uma dificuldade tremenda. Tem horas durante o dia que você está ali, lembra disso, mas daqui a pouco você está fazendo outra coisa ali e isso meio que foge, né? Viver com foco na eternidade. Mas deve ser a nossa busca, deve ser aquilo que a gente quer, pensando no que é eterno. Né? Mas falando aí de disciplina, a disciplina de Deus pode ser uma provação, pode ser uma dificuldade que você está passando, ou pode ser aquele incômodo do Espírito Santo, sabe? Que você está fazendo um trem ali, e ele está ali todo dia te incomodando. Sai daí, isso não é para você, isso não é para você, isso não é para você. Se não sair, pode ser que uma hora ou outra ele te deixa se lascar com aquele trem. Uma hora ou outra ele pode deixar você se dar mal com a sua escolha, porque ele está te alertando, está te falando, não vai não, e você está seguindo por esse caminho, então pode ser que as consequências desse erro sejam uma forma de correção. Pode ser não, geralmente é, né? As consequências do nosso pecado, quando somos filhos de Deus, pode.
Entende? Deus, então, ele usa as formas dele disciplinar, mas a vontade dele. Eu até falei isso semana passada. Estava dando aula sobre pecado na classe ali do discipulado, né? E falei a respeito disso, né? De como é que Deus, se você saber que algo é provação ou se é tentação. Olha para o resultado que aquilo vai dar. Se é provação, vai te fazer crescer, vai te fazer chegar mais perto de Deus, vai te fazer, né, avançar na fé, se tornar uma pessoa melhor, vai te santificar. Agora, se é tentação, meu irmão, olha o resultado que aquilo vai trazer. É morte, é problema, é confusão, é vergonha. Né? Então dá para ser, olha o resultado que aquilo vai gerar lá no futuro. Se vai te gerar crescimento, é provação. Se vai gerar morte, irmão, é tentação. O filho bastardo não recebe disciplina. Hebreus 12, 8. Mas se estáis sem correção de que todos são participantes, logo sois bastardos. Todos os crentes, irmão, todos nós que somos filhos de Deus, seja eu, o pastor, o presbítero mais santo que você achar que imagina que conhece ele aí, o melhor pastor, todos nós somos alvos da disciplina de Deus. Se não somos disciplinados, não somos filhos de Deus. Aqui o que o texto diz, né? Se estáis sem correção, de quais todos são participantes. Todos nós somos participantes dessa correção. Até que Jesus volta, a gente vai ser alvo dessa correção. A gente precisa corrigir o nosso jeito de andar, de pensar. Tem sempre um trem aí que precisa largar. Tem sempre um carrapicho que está grudado na gente, né? O danado do velho homem costuma pegar no pé e sair arrastando ele aí. Vai até que Deus nos chame, até que Ele completa a obra dele em nós. Então, aquele que está sem correção, aquele que está sem disciplina, pode saber que Deus está meio que largando de lado. Né? Se você é cristão aí e está tendo alguma prática, alguma coisa, que o Espírito Santo está incomodando, está falando com você, não vai por esse caminho não, e você continua ali, e o tempo vai vingando, talvez é uma prova de que Deus está meio que deixando de lado aí. Porque se Deus te ama, se você é filho de Deus, Ele vai te corrigir. Vai te corrigir. Uma hora ou outra vai dar um problema sério aí. Né? A gente precisa viver. E Deus é tão maravilhoso que, rapaz, Ele pode corrigir, pode vir o que vier, mas Ele não vai te abandonar. Ele não vai te largar. Né? Isso transforma a nossa jeito de ver. E o final disso, né? O que Deus quer com isso? De novo, o texto de Hebreus. Hebreus 12, 10 e 11. Ó. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, falando dos pais terrenos, né? Segundo lhes parecia melhor. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Frutos de justiça. A disciplina tem um propósito, é nos redimir, é nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo, é nos santificar. É isso que Deus quer como Pai. Ele já fez tudo, já te adotou, já tirou você do lugar que você estava, te colocou aqui. Mas como a gente é humano, é falho, escorrega de vez em quando, Ele vai usar da disciplina para te manter no caminho, para manter você nesse trilho que é o próprio Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho. Quando a gente está trilhando esse caminho de santidade, buscando essa vida, a gente está andando em Cristo. É isso que quer dizer essa linguagem em Cristo que Paulo tanto usa, né? Quando a gente está seguindo esse caminho, nós estamos em Cristo, caminhando por esse caminho, seguindo os passos dele. E não tem passo mais seguro para seguir. Bem, são momentos tensos, né? Aquela tensão, né, que a gente falou do livro de Esther ali. Tem essa tensão, né, de viver no mundo, como cidadãos aqui, que a gente precisa viver essa realidade aqui, mas como cidadãos do céu. Essa tensão que há de certas decisões, atitudes que têm que ser tomadas, é que a gente precisa ter bastante cuidado com isso. Irmãos, a jornada com Cristo, né, ela é firmada na nossa identidade de filhos. Nós não somos mais órfãos, não somos mais bastardos, não somos mais um tanto de tranqueira. Hoje, graças a Deus, nós somos aí filhos amados de Deus. Deus ama você de uma forma incondicional. Não é pelo que você é, não é pelo que você faz, não é pelo que você vai se tornar. É porque Ele decidiu. E nada vai nos separar
do amor de Deus. Na linguagem de Romanos, capítulo 8, lá, né, 34 a 39, né? Quem nos separará do amor de Deus? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. O que pode nos separar, né? Nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Ele é seu Pai, te ama de uma forma maravilhosa. Então, o que fazer com isso? Confie no amor paternal de Deus. Confie nessa adoção, que ela é irreversível, não tem volta. Deus escolheu, Deus chamou e é para sempre. É para sempre mesmo, não é até morrer, fechar o olho aqui, não. É para a eternidade. É para a eternidade. Não tema, não tenha medo da correção divina. Né? Tem hora que dói mesmo, e dói. Mas, como eu disse aqui, se é para o seu crescimento, né, acolhe isso com humildade. Porque muitas vezes a gente não reconhece a disciplina de Deus por falta de humildade. A gente quer, né, o velho homem quer crescer, quer ser bom, quer achar que pode alguma coisa. Né? Então, se sujeite a Deus com humildade. Né? Viva de uma forma íntegra e segura. Busca viver uma vida que mostra que você é, de fato, filho de Deus. Cultive intimidade com o Pai. Busca esses momentos com Deus. Dê tempo com Deus. É algo que cada vez mais tem faltado, né? A correria, a vida. A gente tem sempre uma desculpa, né? Acorda cedo demais e não sei o quê, já acorda pensando, correndo para lá e para cá, aí o dia passa, chega de noite, está cansado, tem, no caso das donas aí, né, que tem um jantar para fazer, tem filho para cuidar, tem isso, os homens chegam em casa cansados do trabalho, e aquele trem, tem que dar atenção para a mulher, para os meninos, resolver os BO de casa. Tem sempre uma desculpa para a gente se afastar dessa presença íntima de Deus. Né? E por fim, irmãos, viver com uma perspectiva eterna. Vive sabendo disso. Nossas atitudes, as nossas ações, e isso pega bastante. O que nós fazemos aqui vai refletir eternamente. Tem um trem lá que Jesus fala, que é o tal do galardão. Eu não sei como é que isso funciona, eu não sei como é que vai ser lá, mas existe. Então, o que a gente faz tem consequências para a eternidade. Dá para viver, vai ter uma vida, não sei como é que funciona esse trem, no meu ponto de vista, dá para ter uma vida no céu, melhor ainda. Né, se vivemos uma vida de fato que agrada a Deus.